Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Eu me chamo Gilberto Meira, sou consultor jurídico tributário aqui da Consulte. E o nosso momento de hoje é dedicado a um seguidor ilustre, que se tornou amigo, foi meu aluno lá nos tempos da pós-graduação da Universidade Federal do Paraná, onde eu tenho muito orgulho de ser professor. E volta e meia trocamos figurinhas. E ele faz parte de grupos, inclusive, que nós costumeiramente participamos lá nos grupos de WhatsApp, de apoio aos profissionais, e dividiu essa pergunta com os demais. E me fez a seguinte pergunta, né? O meu querido Ailton Portela, né? Meu grande abraço a ele, né? E ele disse, mestre, qual é o seu entendimento aqui, né? Porque ele está comprando de uma transportadora, minto, ele é uma transportadora, e está comprando pneus, tá? De um fornecedor que está aplicando substituição tributária, né? Nos pneus, porque alega que a transportadora é consumidora final do produto. E ele pergunta: você acha que tem substituição tributária? Eu falei: não. E eu fui investigar e disse: olha, Ailton, vou gravar um episódio em homenagem à tua pauta, citando, como eu faço agora, né? Não vejo nenhum problema, porque é um caso muito interessante e eu investiguei não só o Paraná, como outros estados para ter um posicionamento. O tema substituição tributária nós já tratamos em inúmeros momentos consultos, e é, na realidade, um tema de minha concentração de estudos, né? Porque eu já publiquei 3 edições, um livro de substituição tributária pela editora Juruá, nós sempre colocamos aqui embaixo, inclusive, o linkzinho, onde eu expresso o meu entendimento sobre esta forma de responsabilidade. Da mesma forma, também, na mesma editora, nós publicamos um livro que está conectado, que tem a ver com convênios, e toda vez que nós temos operação interestadual, à luz do artigo 102 do Código Tributário Nacional, eu preciso que os estados se autorizem mutuamente para que seja feita a retenção. E sigam as regras. Nós já colocamos em inúmeros momentos consulte aí, até tem um que trata do checklist em operações interestaduais, né? E qual é a ideia da substituição tributária? No passado, nós já escrevemos isso no nosso livro, a substituição tributária ela vinha para garantir a arrecadação, a receita, porque produtos em larga escala tinham um índice de sonegação muito grande. E, por conseguinte, o Estado se assegurava do recolhimento do tributo antecipadamente, por isso, fazendo o que nós chamamos de substituição tributária subsequente, né? É bom que se frise que o Estado tem competência para firmar a substituição tributária, lá no artigo 6º, né, da Lei Complementar 87 e 96, que é a Lei Candir, dizendo no seu parágrafo primeiro, complementa a ideia, que a responsabilidade pode ser atribuída ao imposto incidente em uma ou mais operações, sejam elas antecedentes, concomitantes ou subsequentes. Em síntese, o Estado pode fazer isso. E em operação interestadual, ele vai ter que assinar um protocolo, um convênio específico sobre o produto. E este protocolo é vinculativo, o convênio é vinculativo, orientando que deve ser aquele tipo de postura a ser adotado, né? Neste contexto, ficou a pergunta, enfim, terei ou não terei que fazer substituição tributária? Olha, vamos ao tema por partes. Em algum momento, nos muitos momentos consultos que nós já publicamos, nós tratamos aí de situações que envolvem conceitos, né? E principalmente quando falamos em hermenêutica, ciência da interpretação, que é um tema que temos muito apreço, ficou evidenciado que, a rigor, tecnicamente, né, cabe à contabilidade da empresa, seguindo regras, né, da lei das SAs, dos CPCs, auxílio ao FIPECAF, né, a contabilidade da empresa definiu que determinado produto será no contexto da empresa. Ou seja, não cabe à lei tributária alterar ou definir o conceito. Toda vez que nós vemos um legislador, um consultor dizer, não, para nós será uso e consumo alto lá. Esse é um tema
que é atípico, quem tem competência para dizer se é ou não é o próprio contribuinte, a partir daquelas regras de classificação contábil, né? Que ele segue e acaba por destinar, em cima daquele fundamento, todo o tratamento tributário. Pois bem, nós vamos chegar agora nessa análise, tendo visto o artigo 6º, tendo visto o comentário que fizemos. Ora, se nós formos lá no nosso regulamento ICMS aqui do Paraná, nós vamos verificar, quando falamos de pneus, nos artigos 116 e 117, tá? Que eu aplico a substituição tributária basicamente em duas circunstâncias. Quando é destinado ao uso e consumo em operação interestadual, ele equivale ao DIFAL, ou então, quando o produto é destinado à revenda, quando então eu aplico a margem de valor agregado, né? Ora, nós chegamos a uma conclusão de que este caso em especial não pode prosperar a tese da substituição tributária. Eu já vou mostrar por quê. Embora o Paraná venha dizendo que tem que aplicar a substituição tributária, né? Os fundamentos a que me refiro, tá, estão contidos no contexto do nosso regulamento e nós temos aqui algumas respostas consulta que vão nos auxiliar um pouquinho nesse entendimento, né? O Estado de Santa Catarina, por meio da consulta 115 de 2024, entende pela aplicação da regra da substituição tributária, tá? Esse é o entendimento do Paraná, melhor dizendo, tá? E eles têm entendido dessa forma, e é por isso, meu querido Ailton e os demais, que vocês vêm recebendo mercadorias com substituição tributária aqui no Paraná, até porque esta consulta ela vinculou a resposta. Todavia, eu sempre elogio os meus queridos amigos da Secretaria de Fazenda, e quando eu discordo, eu observo. E essa consulta, particularmente, eu discordo. E eu vou explicar por quê, né? Olha, gente, à luz do nosso texto constitucional, cabe sim ao Estado delimitar, definir se vai ter substituição tributária ou não, né? E isso muitas vezes acaba recaindo na própria legislação, né? Nesse sentido, o que aconteceu? Nós fomos analisar o regulamento do ICMS para vermos se há subsunção do fato à norma e entendermos se a regra está adequada, né? Diz o artigo 116 do regulamento do ICMS do Paraná que ao estabelecimento industrial fabricante ou importador que promover a saída dos seguintes produtos, lá está pneus, né, é atribuída a condição, né, da substituição tributária. Bom, isso tudo nos traz aí à tona uma discussão bastante grande. Por quê? Vou reler aqui chamando a atenção. Industrial fabricante que promover a saída de produtos, seguintes produtos, lá está o item que nos chama a atenção, com a respectiva classificação, destinado a revendedor e jurando de pé junto que, na realidade, só aplica a substituição tributária se o produto foi destinado à revenda, que não é o caso. No parágrafo que se sucede, nas regras que se sucedem, fica evidenciado que a destinação ao uso e consumo ou imobilizado também encerraria, né, esta dúvida e traria aí a substituição tributária, deixando a coisa muito mais clara do que já é, né? E aí fica aquela discussão bastante ampla, bastante árdua, no sentido de dizer até onde eu poderei ir. Olha, gente, artigo 108, 109, 110 do CTN dizem que não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. Quem faz isso é o profissional de direito discutindo a lei. Ao discutir a lei, eu faço referência ao saudoso professor Alberto Xavier, lusitano, que aqui obrava no direito, fazendo o devido mérito à ciência contábil. Quantos de vocês já não ouviram dizer que o direito tributário é uma ciência de sobreposição ou superposição? Com todo o respeito à expressão que eu vou dizer, eu posso brincar dizendo, uma expressão comum no interior do Brasil, que o direito tributário é Maria vai com as outras. Marias, por favor, tenho o maior orgulho das Marias que conheço, é o nome mais usado no Brasil, é só pesquisar no site do IBGE,
né? São mais de 11 milhões de Marias, é um nome lindíssimo, e além do que, respeita uma pessoa que todos nós que somos cristãos temos que respeitar. Mas a brincadeira da Maria vai com as outras é um mero conceito de sequência de quem não tem autonomia, e ele decorre da história da Maria Louca, uma rainha portuguesa, que tendo perdido um filho, ela já estava em situação de cuidados excepcionais e tinha toda uma corte que a seguia. Então, para onde a Maria vai, os outros, né, a sua corte ia atrás. Então, Maria vai com as outras, significa dizer que ela tinha que seguir as pessoas, porque às vezes ela se sentia desnorteada. Se isso é verdade ou não, nós vamos descobrir um dia qualquer, mas é essa a origem, né, que nós pegamos em algumas obrinhas de curiosidade que nós lemos. O professor Roberto Xavier, ele dizia que não cabe à lei tributária alterar ou definir conceitos. E eu concordo em gênero, grau e número, porque está lá nos artigos 108, 109, 110 da CTN. Olha, gente, quando eu recebo uma mercadoria numa empresa, eu que digo o contador, a primeira coisa que ele faz é aquele momento Shakespeare da contabilidade, né? É o momento Shakespeare da contabilidade. Quem me conhece sabe. Quando o produto chega, eu fico olhando, tá, isso aqui vai ser o quê? Ser ou não ser? Eis a questão. Isso é Hamlet, na prática, né? É Shakespeare. O contador é que vai definir, e a partir dessa definição, eu passarei a ter todos os desdobramentos, creditamento, depreciação, o que quer que seja o produto adquirido. Resumo da ópera. Cabe à lei, não cabe ao fornecedor dizer que isso vai ser material de uso e consumo, porque tem durabilidade inferior a 12 meses. Qualquer pessoa que leia os CPCs que tratam do tema, a lei das SAs e também o manual FIPECAF, vai chegar à conclusão que vai depender do profissional de contabilidade definir o que esse produto vai ser lá dentro. E principalmente a pergunta que fizemos ao nosso querido seguidor, o Ailton: você hoje se acredita do ICMS? Sim, ao invés de optar pelo crédito presumido, eu me acredito. Ora, você não pode lançar uso e consumo, porque material de uso e consumo não gera crédito. Mas é importante observar que, ao se acreditar, ele provavelmente vai lançar isso como insumo para aplicação na atividade ou coisa do gênero. Isso não é material de uso e consumo, mas nunca. Mas que isso, gente, vocês vão encontrar, inclusive, vários autores dizendo isso. Todavia, alguns estados, inclusive eles, o Paraná, entendem que nesse caso haveria substituição tributária, o que, convenhamos, é uma aberração, né? Vamos a eles. O artigo 116 do nosso regulamento diz o seguinte: industrial fabricante ou importador que promover saída dos seguintes produtos, está lá o pneu, né, com destino a revendedor situado no território paranaense, é atribuída a condição, né, de ICMS relativamente, né, com substituição. E o parágrafo que se sucede na sequência do artigo 116, ele determina que, a rigor, tá, nós temos que nos fiscalizar o tempo todo, porque se o produto foi destinado ao uso e consumo, ele acaba tendo a substituição tributária. Mas o parágrafo único, né, do mesmo dispositivo, já seria o artigo 117, diz que eu posso aplicá-lo também no caso aí de material destinado ao uso e consumo ou imobilizado propriamente dito. Ora, daquilo que nós acompanhamos, e é, como eu falei em outras oportunidades, é a minha área de concentração de pesquisa, a substituição tributária, e também os convênios, que são acordos de extraterritorialidade em operação interestadual, ficando aqui aquela preocupação que nós temos que ter. Ora, ao comprar o produto, eu indico a destinação do produto e o fornecedor vai descobrir se tem que fazer substituição tributária. Neste caso, se ele realmente fosse destinar à revenda, como se sugere aqui, haveria substituição tributária. O que acontece é que o fornecedor partiu da premissa: ora, se ele está dentro do hotel XYZ, logo tem substituição tributária, porque é uso e consumo. Ora, gente, nada mais equivocado. Por quê? Porque o artigo 116
do regulamento, no anexo 9º, diz que ele vai ter substituição tributária quando for utilizado como material de consumo ou destinado à revenda. Uma transportadora registra esses pneus como material para aplicação em obra, razão pela qual eu não entendo que deva haver substituição tributária sob hipótese alguma. Mas então você me pergunta, por que esta confusão? Ora, gente, eu fiz um rápido levantamento, meu querido Portela, e localizei aqui alguns entendimentos, né, que talvez clareiem um pouquinho mais a situação, né, e dando aí a ideia de que, em se destinando a consumo final, nós estamos diante de uma situação de substituição tributária. Caso contrário, a empresa terá aí a oportunidade, né, de não recolher o diferencial e se aproveitar. De fato, o transportador, quando não usa o crédito presumido, ele pode aproveitar o crédito, né? No entanto, o Estado do Paraná tem uma consulta de 2024, número 115, e atenção, todas essas referências estarão depois aqui anotadas para você pesquisar, e você terá a oportunidade, tá, de verificar que, de fato, então, o que explica a dúvida, olha, a consulta número 115, de 13 de junho de 2024, diz que mercadoria com substituição tributária, no caso de transportadora, tem substituição tributária. Ora, nós fomos pesquisar esse tema, inclusive em outros estados, e localizamos em Santa Catarina uma consulta COPAT número 12, de 13 de março de 2025, que diz que eu só aplico substituição tributária se o produto foi destinado ao consumidor final, o que não é o caso, né? Porque a lei, a subsunção do fato, olha, eu devo aplicar quando for para revenda e quando for para uso e consumo. Caso contrário, eu não tenho substituição tributária. Não bastasse isso, nós localizamos também em outras consultas, né, que poderão ou não ser úteis que nos assistem, tá? Nós temos aí a consulta número 52 de 2024 do estado de Santa Catarina, anterior do Paraná, né, dando a entender que ele tem sim direito ao crédito, né? Além desse produto, né, ele também traz aqui, entre outras tantas situações que nós vivenciamos, a consulta número 181 de 2021 de Minas Gerais, em que dado momento diz, olha, se você se acredita, este material gera crédito, gera aproveitamento para você nesse sentido, né? Ou seja, em sumo, lancei na contabilidade, me acreditei, nós estamos diante de uma situação em que normalmente você teria direito ao crédito, né? Chamamos a atenção que muitos dispositivos poderão ser contraditórios, e aqui há uma contraditoriedade bastante grande, porque você pergunta, afinal, aplica ou não aplica? Do ponto de vista jurídico, eu entendo que não aplica. Mas não existe consulta recente aqui no Paraná. Eu apenas, então, somente colaria essas duas consultas que eu citei, a 12 de 2025, né? E também a número 52 de 2024, né? Lembrando a vocês que nós temos inúmeras consultas de Santa Catarina que já tratam dessa temática, dizendo, olha, não há que se falar em substituição tributária quando o assunto foi discutido internamente. Nesse sentido, nós adicionamos aqui algumas outras consultas, por exemplo, a 115 de 2024 de Minas Gerais, que veda o crédito quando o bem é destinado ao uso ou cultura, e ficamos aqui sempre observando para ver, afinal de contas, em que ponto nós conseguiremos discutir para levantar isso, de repente, para as futuras gerações. Até porque o tema é polêmico. São Paulo também se posicionou na mesma linha de raciocínio que o Paraná, né? Dizendo que teria que aplicar a substituição tributária por meio da consulta, né, número 29.052, de 11 de janeiro. A rigor, tecnicamente, nós temos que observar, então, haver posicionamento, pelo menos em São Paulo e em Santa Catarina, tá, divergentes, como o Paraná, que acompanha o posicionamento de São Paulo. Todavia, eu me filio ao posicionamento catarinense. Por quê? A substituição tributária, gente, ela foi criada para antecipar o tributo, né, das etapas subsequentes em caso de comercialização, o que não é o caso do Portela, do Ailton,
ou então cobrar o diferencial e não vai mobilizar material para aplicação em obra. Então, gente, nesse sentido, realmente existem as polêmicas, né? Eu cito aqui, além delas, a consulta número 115 de 2024 Mato Grosso, que entende pela possibilidade, uma consulta de Minas Gerais, a 181, que também vai entender dessa forma. Bom, resumo da ópera. A substituição tributária só caberia se o produto fosse destinado a uso e consumo, tá? De qualquer forma, espero com isso ter auxiliado um pouquinho na resposta, ficando aí na expectativa de que você possa fazer observações, comentários aqui embaixo, né? Ou então mandando e-mail para momentoconsulte@consulte.com.br, nos acompanhando nas redes sociais, curtindo, compartilhando, comentando, porque esse tema é um tema que certamente vai trazer muita discussão pela frente, certo? Gente, grande abraço, até uma próxima quando voltaremos ao tema. Tchau!